Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar um pouquinho de renda fixa nos Estados Unidos. Acredito que boa parte de vocês que estão assistindo esse vídeo aqui sabem ao menos o que é renda fixa ou pelo menos já colocaram uma graninha na renda fixa aqui do Brasil. Até porque renda fixa aqui no Brasil mesmo nunca e jamais deveria ser repudiada. As taxas pagas por aqui jamais serão vistas provavelmente em países de primeiro mundo, países desenvolvidos. Só para vocês terem ideia, o Brasil tem atualmente uma taxa Selic, uma taxa de juros, que é mais ou menos o que ele paga ali pro pessoal que investe em renda fixa aqui, de 5,25% ao ano, como vocês podem ver nessa imagem aí. E nos Estados Unidos, as taxas de juros lá são sempre baixas e atualmente é de 0,25% a 0%. Ou seja, acaba pagando quase nada pro investidor que gosta de uma renda fixa por lá. Logicamente, o Brasil tem uma taxa um pouco mais elevada de juros para chamar a atenção dos investidores estrangeiros, até também por ser um país subdesenvolvido. E também boa parte dessa taxa de juros é para controlar as altas gigantescas que a gente tem de inflação aqui no Brasil, que por hora já estão chegando a quase 10%, ou seja, a inflação aqui no Brasil está realmente explodindo, como vocês podem ver também no gráfico. Além dos Estados Unidos ser um país desenvolvido, a inflação histórica fica entre 1,5% a 3%, o que não é muito elevado. Bem controlado, por sinal. Isso também é uma das milhares de justificativas por eles terem uma taxa de juros um pouquinho menor, né? No caso de quase 0%. Eu sei que encontrar informações de renda fixa nos Estados Unidos é muito complicado, até porque você tem que saber um pouquinho de inglês. E também ter acesso a uma corretora estrangeira. Mas fiquem tranquilos que esse vídeo aqui vai ajudar vocês a ter um panorama bem completo sobre renda fixa nos Estados Unidos, principalmente sobre os principais ETFs que eu acho interessante você estudar. Vai ter bastante insight legal aqui nesse vídeo. E antes de a gente continuar, para trazer algumas curiosidades para vocês e os ativos em princípio, não se esqueça de deixar a curtida aqui embaixo e principalmente se inscrever aqui no canal para mostrar pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. Deixa eu contar umas curiosidades bem importantes e interessantes para vocês saberem. Pela renda fixa nos Estados Unidos pagar muito pouco pro investidor final, muitos deles fazem o seu próprio caixa deixando o dinheiro na corretora, tá? Ou no próprio banco. Olha que doideira. O investidor ele prefere deixar o dinheiro parado na corretora ao invés de investir na renda fixa que não tem nenhum rendimento para ele na ponta final. E tem alguns que tomam até um pouco mais de risco e colocam em algumas rendas fixas aí que tem vencimento de 20, 30, 40 anos, que não é o mais indicado no caso de se transformar em um caixa. Quando eu falo caixa aqui, eu quero dizer aquele dinheiro que você deixa paradinho, investido numa renda fixa com pouco risco, né, e pouca volatilidade, para que você futuramente possa tirar esse dinheiro e investir numa oportunidade na bolsa. Bom falar e comentar aqui com vocês que quanto maior for o vencimento de um título de renda fixa, mais provavelmente ele vai te entregar de rentabilidade, mas logicamente o seu risco também vai ser maior. Então lembre-se muito desse insight, que ele realmente funciona e é exatamente assim, até porque você vai correr muito risco deixando seu dinheiro investido durante 20 anos do que um ano, você não concorda comigo? Então tem muita relação de risco-retorno. Mas saiba que não faz sentido você colocar aquele seu dinheiro que você vai precisar daqui a um ano numa renda fixa com vencimento de 20 anos. A chance de você se lascar nessa é muito grande, principalmente se você investe onde você não conhece. Não é porque é renda fixa que ela vai te garantir uma rentabilidade no curto prazo e nem todas funcionam da mesma maneira, então toma muito cuidado com esse ponto. Só pra você ter noção, os títulos que mais pagam lá nos Estados Unidos são os famosos junk bonds, que são os títulos de renda fixa de lixo, uma tradução bem ruim aqui do Brasil. Quando a gente fala título de renda fixa de lixo, né, os junk bonds são aquelas empresas que estão quase falindo, realmente estão quase no buraco, e elas vão lá e fornecem dívida pro investidor via renda fixa, né, pagando uma taxa ali normalmente já fixa no ano. Só que é tão arriscado você dar esse dinheiro para essa empresa que ela tem que acabar pagando um pouco mais para você. É a mesma relação do Brasil com os Estados Unidos com a frente às taxas de juros. E por eles terem muito risco, como eu falei pra vocês, eles vão te pagar mais. E quanto maior for o vencimento desse título também, mais ainda ele vai ter que te pagar, porque mais tempo você vai ter que deixar o dinheiro com eles. Então os junk bonds com vencimento de 20, 30 anos são os mais arriscados em investir em títulos de renda fixa lá fora, mas também são os que entregam mais rentabilidade. Ponto importante citar aqui também é que a gente não tem acesso direto a investimentos de título de renda fixa nos Estados Unidos, tá? Você não consegue comprar um título de dívida do governo, que nem um título público aqui no Brasil, diretamente numa corretora, tá? Ainda não é possível, principalmente pelas corretoras que a gente utiliza aqui no Brasil, como a Avenue. E isso, com certeza, vai chegar um momento que a gente vai ter essa disponibilidade. Só que tem um porém. Pelo que eu tava estudando e já estavam me dizendo, o mínimo para se investir num título de renda fixa, ele é muito alto, que vai tirar muitos investidores ali do seu tiro-alvo. Então acaba meio que sobrando uma única alternativa, que é essa que eu vou trazer para vocês aqui, que é investir via ETFs na bolsa americana, que, de certa forma, compram títulos
títulos de renda fixa. Grande parte dos títulos americanos, eles são pré-fixados, tá? Ou seja, eles já te dão uma taxa de retorno anual antes de você comprar. É difícil você encontrar lá fora um Tesouro Selic aqui no Brasil, né? Que é uma renda fixa pós-fixada. Renda fixa é um ótimo investimento para você diversificar sua carteira com uma volatilidade um pouco mais baixa e também ter uma pequena previsão de rendimento no longo prazo. E eles também são um ótimo termômetro da economia como um todo, visto que quando eles ficam mais atraentes, ou seja, as taxas deles sobem no mercado, os investidores deixam de alocar nas ações para alocar na renda fixa, visto que o risco que eles vão correr e recebendo a mesma coisa na renda fixa é muito melhor, já que ninguém quer correr risco investindo em ação à toa e não recebendo nada além do que a mesma coisa que outra renda fixa paga. Então tem muito essa relação que vocês têm que ter na cabeça também. Agora chegou a hora de eu citar 4 ETFs de renda fixa que eu acho interessante na bolsa americana para vocês principalmente estudarem. Lembrando que eu não tenho posição em nenhuma delas aqui, até porque eu sou um investidor que gosta de tomar muito risco, tenho 20, 30 anos pela frente e eu não gosto de ter esses ETFs dentro da minha carteira. E meu caixa, só para vocês também saberem, eu não invisto em ETFs de renda fixa. Eu simplesmente prefiro deixar ele na conta da corretora, que eu tenho uma facilidade um pouco maior. É legal vocês saberem que ao investir o seu dinheiro num ETF de renda fixa, você tem que esperar ali o tempo de 2 dias úteis depois que você vende ele para conseguir pegar o dinheiro e comprar algum ativo. Tem algumas corretoras que conseguem antecipar essa grana para você, só que é bom você não contar 100% com isso. Bom, vamos começar com o primeiro ETF aqui, um dos menos voláteis que eu vou trazer aqui para vocês é o BNDX. Lembrando que a gente tem mais de 470 ETFs de renda fixa na bolsa americana e eu escolhi somente 4 aqui para trazer, então pode ser que tenha outros melhores, mas esses são os que eu mais gosto. Bom, esse BNDX vocês podem ver que ele tem uma rentabilidade parecida com o Tesouro Selic no Brasil, né? Ela é sempre crescente e não cresce tanto assim, né? Ao longo prazo. E olha que interessante, às vezes quando você vê essas quedas bruscas aqui, você fala, nossa, Léo, vou ter perdido uns 30% nessa queda. Não, essas quedas aqui, por ser renda fixa, acabam sendo as grandes assim mesmo, de 3%, tá? E as altas também, né? Logicamente, quando você tem uma alta bem elevada, você vai ganhar 2, 3% ali. Não é muita coisa, mas para um ETF de renda fixa já é bastante. Esse ETF que eu tô mostrando para vocês, ele tem um conceito um pouco diferente. Ele preza em investir em títulos de renda fixa fora dos Estados Unidos, tá? Nenhum deles é dos Estados Unidos, mas ele protege o investidor com o câmbio, tá? Então isso é muito interessante. Um ponto muito importante que vocês têm que ver em ETFs de renda fixa é a taxa de administração, porque qualquer coisinha a mais aqui pode totalmente tirar a tua rentabilidade, já que não é muita coisa. Então um ETF de renda fixa acima de 0,1 já é muito complicado você ter na carteira, até porque a rentabilidade vai ser quase zero. E esse em específico é 0,08, mas a gente pode ver que isso não afeta muito a rentabilidade dele no longo prazo. Esse ETF em específico vem trazendo uma rentabilidade nos últimos 3 anos de 4,28% ao ano, né, e nos últimos 5 anos de 2,92 ao ano. E aqui vocês podem ver um pouquinho dos títulos que eles possuem dentro desse ETF, né, sendo eles todos fora dos Estados Unidos, e boa parte aqui sendo França, Itália, Europa como um todo. No meu ver, você não tem que se preocupar tanto com os tipos de títulos que eles colocam aqui dentro, mas sim com a resiliência do ETF ao longo do tempo e entregar uma rentabilidade e pelo menos ser bem claro com as ideias deles. Então eu acho que você ficar, Léo, eu não gostei desse título de renda fixa que tem dentro desse ETF, não faz sentido nenhum, tá? Você vai perder muito seu tempo fazendo isso, que não vai mudar em nada na ponta final. O segundo ETF que eu queria trazer para vocês é o VCIT, tá? Ele é um ETF que engloba alguns títulos de renda fixa de médio prazo, eu vou explicar um pouquinho mais sobre ele, mas esse é o gráfico aqui, vocês podem ver que não é tão bonito assim, né, do jeito que a gente gosta de ver, mas é uma alternativa para quem gosta um pouco mais de volatilidade, tá? Esse ETF em específico, ele preza em comprar títulos de renda fixa corporativos, ou seja, de empresas, principalmente aquelas que têm ações listadas na bolsa, com prazos de vencimento aí que variam entre 5 a 10 anos. Então vocês já conseguem perceber que esse que preza títulos de renda fixa com vencimento um pouco maior tem uma volatilidade um pouco maior, isso é muito compreensível. A taxa de administração aqui desse ETF em específico é de 0,05% ao ano e entrega uma rentabilidade nos últimos 3 anos de 7,59% ao ano, tá? O que é bem alto. 86% da alocação dele está nos Estados Unidos e outros em outros países aqui, como vocês podem ver. E aqui vocês podem ver um pouquinho dos títulos de renda fixa das empresas que eles compram, então da T-Mobile, da CVS, do Bank of America, então são empresas relativamente boas, né, conhecidas no mercado, muito consolidadas, e ele preza pegar títulos de renda fixa dessas empresas. O terceiro ETF aqui que eu queria trazer de renda fixa é o TLT. Esse é um pouquinho diferente
em que ele preza pegar títulos de renda fixa de 20 anos de vencimento. É um pouquinho mais volátil que os demais que eu mostrei os dois anteriores, então você pode ver que até o gráfico ele movimenta muito para cima e para baixo, mas de certa forma acaba certamente entregando um pouquinho mais de rentabilidade se você segura ele ao longo prazo, né? Essa é a ideia desse ETF. Então, como eu falei para vocês, ele visa investir totalmente em tesouro dos Estados Unidos com vencimento de 20 anos ou mais, tá? Então realmente jogando muito lá no longo prazo, tá? Tome muito cuidado de comprar esse título para 1 ano, 2 anos, que você pode sofrer bastante. A taxa de administração dele é um pouquinho mais elevada, tá? De 0,15%. Nos últimos 3 anos entregou uma rentabilidade aí de 9% ao ano. E como eu falei para vocês, ele investe 100% em tesouro americano, que é como se fosse o tesouro aqui do Brasil. E o quarto e último título de renda fixa que eu acho legal vocês estudarem aqui, ele chama TIP. Esse nome vem porque ele é atrelado à inflação americana, tá? Então ele tenta entregar uma rentabilidade um pouquinho superior que a inflação dos Estados Unidos. O legal de você ter esse título, você pode até observar aqui, que com essa alta da inflação que a gente teve principalmente agora no ano de 2020, 2021, esse título valorizou muito, né? Pô, 18%. Então o que eu acho interessante? Você não ter esse título pro longo prazo, tá? Eu acho que talvez não seja uma boa alternativa. Mas o legal é se você entende um pouco de economia e sabe os momentos em que a inflação provavelmente vai continuar alta e vai aumentar, tende a aumentar nos Estados Unidos, você pode pegar esse ativo como uma alocação estratégica, ganhando com a inflação subindo lá fora. E o bom desse ETF em específico, que ele pega totalmente títulos do Tesouro Americano, né, atrelados à inflação, como eu falei pra vocês, com pelo menos 1 ano restante no vencimento. Então ele não preza pegar títulos com vencimento muito longos, o que acaba refletindo muito com o que a economia está vendo no momento. Nos últimos 3 anos ele entregou uma rentabilidade de 7,17% ao ano e tem uma taxa de administração, uma das maiores aqui desses 4 ETFs, de 0,19%. Por isso que eu até falo pra vocês que eu não acho muito interessante ter ele ao longo prazo na carteira. Então, como vocês podem ver também, 100% investido em tesouro americano atrelado à inflação. Bom, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer pra vocês. Espero que realmente vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre renda fixa lá fora. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários e não se esqueça de deixar essa curtida e principalmente se inscrever no canal aqui do YouTube pra mostrar que você gosta desse tipo de conteúdo. E acesse o segundo link da descrição se você quiser saber um pouquinho mais da minha comunidade de investimento, onde eu ensino você a investir no exterior com várias aulas gravadas, aulas ao vivo, você tem contato comigo e com diversos outros clientes ali que estão por lá também querendo ajudar bastante. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!